Oi, eu sou Yasmin e esse é meu podcast Sobreviver. E o cenário dele é onde a psicologia acontece. Antes de te contar um pouquinho mais sobre esse podcast, esse projeto, deixa eu me apresentar. Eu sou estudante do 8º período de psicologia e a minha relação com a psicologia começou muito cedo, lá na minha infância. Eu era uma criança muito agitada e meus pais achavam que eu poderia ser imperativa. E aí eles decidiram, por que não, levar ela para fazer psicoterapia. Eu tenho guardado na minha memória todos os detalhes da sala da psicóloga. Eu lembro que tinha muitos brinquedos, tinha muitos DVDs. Lembro que ela deixava eu levar alguns para casa, lembro que eu brincava bastante. No final das contas, meus pais descobriram que eu era apenas uma criança com muita energia. Mas aquilo me marcou muito. Marcou tanto na minha memória quanto em mim. E aí eu fui crescendo e entrei no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria, qual profissão eu queria. Eu não tinha muito uma direção ali. Eu acabava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não sabia como escolher e qual escolher. Foi aí que a maquiagem, que era um hobby pra mim, eu resolvi colocá-la em prática como profissão. Eu tinha 16 anos, então eu comecei maquiando minhas amigas, elas iam pra festa, bebi, então eu maquiava elas e aproveitava para compartilhar nas redes sociais, no Instagram, e isso foi tomando uma grande proporção. Eu saí do ensino médio muito nova, eu saí do ensino médio com 16 anos. Assim que eu saí, eu pensava, eu preciso entrar numa faculdade para eu poder já, daqui tantos anos, já estar formada. São expectativas e idealizações, né, que a gente cria e fica imaginando esses cenários. E é muito frustrante quando não acontece. Foi isso que aconteceu. No caso, não aconteceu. Eu não consegui entrar na faculdade logo que eu saí do ensino médio. Meus pais não tinham condições de poder me proporcionar isso. Mas assim que eu saí decidida que eu queria duas áreas. Em primeiro lugar, a psicologia. E em segundo lugar, se caso eu não conseguisse passar em um vestibular de psicologia, por que não a administração? E eu não gosto de matemática, tá? Só para deixar claro. Mas não queria já dar um spoiler aí, se caso você for, né, um futuro estudante de psicologia, tem matemática. É um período, mas tem. Mas isso é assunto para outra hora, deixa eu continuar me apresentando. Como eu contei para vocês, a maquiagem acabou tomando uma proporção que eu não imaginava. E através dessa porta que a maquiagem abriu para mim, aos meus 20 anos eu consegui entrar na graduação de psicologia. Um pouco longa a distância, né, o tempo aí que eu fiquei parada, né, do ensino médio até a faculdade. Mas foi um tempo necessário. Bom, e aqui estou eu há 4 anos cursando psicologia no 8º período. Agora que eu te contei um pouquinho quem sou eu, afinal de contas, o que é o podcast Sobreviver? Ao longo desses anos dentro da faculdade, eu percebi que só a teoria não era suficiente para aprender. Por mais que a gente tenha estágio, supervisão, é muito necessário conversar com outros profissionais da psicologia para poder aprofundar. E eu pensei, por que não entrevistar alguns profissionais da psicologia dentro do seu ambiente de trabalho para ampliar o nosso conhecimento na área. Quando eu tive a ideia do podcast, eu fiquei me questionando, mas eu não tenho cenário, como é que eu vou colocar isso em prática? E eu pensei, por que não o cenário dele ser aonde a psicologia acontece, aonde esses profissionais atuam? Então, Sobreviver é um podcast para pessoas que gostam de assuntos relacionados à saúde mental, para psicólogos e futuros PIs, como eu. E é isso que vai acontecer nos próximos episódios. Eu vou entrevistar vários profissionais da psicologia, de diversas abordagens, diversas áreas, diversos ambientes, para entender um pouquinho mais sobre as suas práticas, sobre as suas atuações dentro da psicologia. Eu acho isso muito interessante para nós, futuros psicólogos, a gente aprofundar um pouco mais além da graduação, além da sala de aula. Demorei muito tempo para conseguir colocar esse projeto em prática. Ele foi idealizado, pensado, repensado, recalculado, mudado, repaginado. Eu criei muitos empecilhos, me sabotei várias vezes, fiquei com muito medo e preocupada. Será que eu tô pronta para colocar isso em prática? Será que eu não preciso aperfeiçoar um pouco mais? Mas, na verdade, esse podcast é pra gente aprender junto. Eu confesso que eu tive muito medo de começar. Eu acredito que tudo na vida a gente pensa dessa forma, né? De que a gente tem que estar se sentindo pronta para iniciar, pronta para começar, preparada para dar o start. Medo de não saber o que tá fazendo, medo de fazer alguma coisa errada, falar algo errado, medo de não fazer direito.
E o medo também de não estar preparado o suficiente. Por muito tempo eu tive esse pensamento, que as pessoas só começavam algo quando elas de fato se sentiam preparadas. Já se sentiam seguras, confiantes, como se elas já soubessem o caminho. Mas na verdade não, na verdade todo mundo tá só indo, só fazendo. Parando para pensar um pouco mais profundo, a maior parte das coisas importantes da nossa vida, a gente começa sem saber o que está fazendo. Eu acho que as coisas que mais impedem a gente de dar o primeiro passo, que dá esse medo, que traz essa insegurança, é querer ser muito perfeccionista. O perfeccionismo atrapalha muito a gente. Às vezes a gente quer a coisa muito perfeita, muito certa. Eu sou uma dessas, eu gosto das coisas muito bem feitinhas. Isso me atrapalha muito, porque às vezes eu deixo de fazer algo porque não tá perfeito. E o perfeito é inalcançável. É meio que impossível. Outra coisa que também impede muito a gente de dar o primeiro passo, de começar, é esperar o momento certo. É esperar que a gente esteja pronta, esperar saber quem nós somos para poder iniciar isso, para poder dar esse passo. E é meio difícil, né, a gente conseguir tirar essa lente de que o momento perfeito existe, sendo que às vezes não, de que a gente não precisa estar preparado 100%, de que a gente aprende no caminho, no processo, que a gente cresce, amadurece, à medida que a gente vai vivendo e vai fazendo. Começando, dando o primeiro passo, a gente descobre ao longo do caminho. Bom, eu te espero nos próximos episódios com os nossos convidados. Tô muito animada e eu tenho certeza que você vai gostar muito de se aprofundar além da sala de aula, além de tudo que você já sabe. E eu espero você!